Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar mais um pouco sobre aquilo que te impede de se tornar a sua melhor versão. Quais são as armadilhas que a gente não está vendo nessa trajetória nossa de não só tentarmos evoluir, mas tentarmos realmente nos sentirmos melhores na nossa vida, nos sentirmos parte, nos sentirmos capazes de definir o que a gente quer, né? E não ir deixando a vida nos levar. Então, semana passada a gente falou de como a gente pode, através do nosso duplo, né, da nossa versão que está em alguma outra dimensão, trazer quem é essa versão para o nosso dia a dia e programar isso durante o sono. E hoje a gente vai entrar mais a fundo naquelas coisas, as armadilhas invisíveis, eu diria assim, aquelas coisas que acabam te impedindo de se tornar a sua melhor versão, mas que você não vê. São as coisas que a gente teria que abrir mão e que a gente não percebe que essas coisas importam, a gente não percebe que essas coisas têm um peso, né? E isso acaba afastando a gente. Então, vamos supor que você esteja querendo deixar de passar tantas horas no celular, rolando o feed, e você não esteja conseguindo se tornar sua melhor versão, em grande parte porque esse hábito usa muito do seu tempo que você estaria produzindo. Então, como você se livra disso? Você fala, não, mas não sou dependente, se eu quiser ficar sem rodar o feed, eu fico, porque eu não tenho nada para fazer. Quando a gente não tem nada para fazer, né? A gente escolhe não fazer outras coisas que vão nos levar mais adiante. Então, se você tenta identificar qual é o gatilho que faz com que você tenha essa necessidade de começar a pegar o celular e começar a ver rede social, ou ver outras vidas, outras coisas, até coisas interessantes, mas que não vão te aproximar da sua melhor versão. Talvez sejam coisas legais, sejam coisas aplicáveis até na sua vida, mas que nesse momento vão estar atrapalhando você. Então, talvez esse seja um hábito que você tenha que abrir mão para poder se tornar a pessoa que você quer se tornar. Olhe para qualquer um dos grandes mentores, das grandes mentes de hoje em dia, pergunta quantas horas eles passam no celular rodando o feed. Nenhuma, nada, né? Eles não fazem isso. Não é um hábito que essas pessoas bem-sucedidas, íntegras consigo mesmas, têm. E tem também não só alguns hábitos que você vai ter que abrir mão, mas algumas pessoas, alguns seres, por exemplo, a minha Liz, se perguntar se ela é compatível com a minha nova versão, é 100% compatível, né? Se falasse que eu teria que abrir mão dela para me tornar a versão minha que eu estou buscando, eu teria uma dificuldade muito grande, né? Porque eu queria abrir mão dela assim, sem mais nem menos, né? Sem essa necessidade. Então, nesse momento, ela faz parte dos meus planos, da minha vida e do meu projeto de futuro e de presente, né? E talvez tenha alguns amigos, algumas pessoas na sua vida que sejam incompatíveis com a sua nova versão. Por que a gente fala isso? É uma coisa frequencial. Por exemplo, a frequência da Liz, ela se ajusta à minha frequência. Os gatos, eles têm, os animais em geral, né? Mas os gatos têm uma sensibilidade absurda e eles se ajustam e sobem a frequência à medida em que a gente sobe. Eles são transmutadores, né? Então, e quando a nossa frequência está baixa, eles ajudam a elevar essa frequência. Então, são animais muito bons de se ter, né? E que ajudam no nosso processo. Quem lida frequentemente com a espiritualidade própria e alheia, né, é importante ter essa segunda linha de defesa, né, para estar sempre ajudando a gente
a transmutar as coisas que a gente não precisa carregar mais, tá? Na vida, nos relacionamentos, nas entregas, mesmo profissionalmente, em qualquer aspecto do que você for fazer no seu dia a dia. E muitas vezes tem não um gato, mas um amigo de longa data, desde o prezinho, que vem acompanhando você, que vem estando sempre do lado, está em casa todo dia e que talvez seja incompatível com a sua nova versão. Uma pessoa como quem você quer ser, teria um amigo como esse? Pensa se tem algum amigo seu que seja incompatível com a pessoa que você quer se tornar. Se tiver, já sabe que vai ter que abrir mão, não da pessoa em si, a pessoa vai continuar existindo, vai ser feliz, né? Mas assim, fica uma discrepância muito grande quando a pessoa e você vem vibrando aqui, de repente você começa a vibrar aqui, ó, não flui mais, não concatena, as ondas, sai, as ondas se tornam muito diferentes e a distância se torna muito grande, então não dá para ter uma fluidez, né, dessa amizade. Então a gente continua amando aqueles amigos, querendo que se deem bem na vida, que sejam super felizes, mas a gente tem que ter consciência e certeza de que muitas dessas pessoas não vão fazer parte da nossa versão nova que a gente escolheu, né? Não a versão que a gente veio se tornando dia a dia, deixando a vida nos trazer até aqui. Foi perfeito tudo o que aconteceu na sua vida e que te trouxe até onde você está hoje. Mas não é isso que vai te levar daqui para frente, para onde você realmente quer estar, né? Talvez sejam as suas escolhas reais. E nessas escolhas reais, uma parte delas é escolher o que você leva e o que fica. Talvez o fato de você ainda não ser a sua melhor versão seja porque você quer levar tudo, todo mundo junto, né? E algumas pessoas não vão querer ir junto com você, não vão querer viver a vida que você está disposta e escolheu viver. Talvez muitas dessas pessoas nem queiram isso, né? E você quer arrastar todo mundo. Quando a gente está na sinha de evoluir, nessa senda evolutiva, muitas vezes a gente quer que todo mundo venha junto, só que é incompatível, né? As pessoas não basta nem querer, as pessoas têm que fazer o próprio trabalho para evoluírem, e não é a gente que vai fazer por elas ou facilitar o trabalho delas, a gente pode estar do lado, ajudar, mas não depender do crescimento do outro para que eu cresça também, né? Então eu quero que você olhe para essas questões hoje. Quais são as coisas que você realmente tem que deixar para trás? Por exemplo, no caso de um vício, né? Se você fuma ou bebe, o que desencadeia essa necessidade? Ou mesmo rolar o feed, ficar horas no celular. O que desencadeia isso? Essa sua necessidade de fazer essas coisas. Será que realmente é alguma coisa que você está escolhendo? Será que realmente são coisas importantes? Pensa, se você não tiver esse vício, como você vai resolver a necessidade de desaguar, de espairecer ou de, sei lá, passar sobre determinada questão que você não quer olhar, sem ter que usar desse artifício chamado vício? Seja tela, seja um cigarro, né? Então olha para quais são os desencadeantes da sua vontade de manter esses hábitos, da necessidade, a hora que eles vêm, o que você está pensando? Você está pensando que tem um monte de coisa para fazer e daqui a pouco vai? Deixa eu só dar uma olhadinha no que está acontecendo primeiro. Ou você vai fazer uso desse seu hábito, desse seu vício, quando alguma coisa dá errado, quando alguém te contraria. E aí, se você, na próxima contrariedade, se você não tiver mais esse vício, como você vai aliviar a sua frustração? Então, talvez você esteja escolhendo manter
seus vícios, seus maus hábitos, para ter um apoio, uma bengala, quando se sentir frustrada. E talvez isso, com certeza, isso é inconsciente, e é uma coisa que a gente não olha. A gente fala assim, nossa, é lógico que minha vida vai ser muito melhor, é lógico, não, mas eu não sou nem dependente de rede social, de rolar feed, nem nada disso, ou de fumar, ou seja, do que for. Eu faço isso porque a hora que eu quiser eu paro, é porque eu não tenho outra coisa para fazer. Será que não tem? Será que você não estaria caminhando na sua escada evolutiva se você não perdesse tanto tempo nessas outras coisas que não agregam valor? Será que não é mais gostoso olhar a vida dos outros, avaliar, criticar, apontar, enxergar coisas que estão acontecendo com os outros que talvez com a gente não tenha coragem de olhar? Talvez na nossa própria vida a gente não tenha coragem de gastar todo esse tempo? Talvez a gente fale assim, minha vida é muito sem graça, não tem nada para acrescentar até o momento. Quando eu me tornar minha nova versão, sim, aí vai ter um monte de gente me seguindo, mas agora não tem nada, então deixa eu olhar a vida dos outros para me inspirar. Mas será que é esse o caminho? Então, a pessoa que você quer se tornar tem que estar vivendo na pessoa que você é hoje. Os seus hábitos têm que ser os hábitos dessa sua nova versão. Então, aquilo que não é compatível com a sua nova versão e que você ainda está fazendo hoje, dá um jeitinho de ir deixando para trás, e você só vai fazer isso quando você olhar e tiver consciência de que realmente isso está acontecendo, de que realmente isso está sendo um empecilho. Vá olhando para aqueles amigos, ou aquelas pessoas que realmente são importantes, às vezes familiares, mas que não querem participar dessa sua escalada, e abre mão, tá tudo certo, que eles vivam felizes no processo deles. Talvez eles cheguem até mais rápido que você, talvez eles não tenham esse apego tão grande que às vezes a gente acaba tendo, né? Mas o que importa é que você olhe para a sua vida com consciência, perceba quais são esses gatilhos, torne consciente cada momento, cada processo que ocorre internamente para que você ceda a um vício, seja qual for, ou para que você desista no meio da sua escalada e volte, fique marcando passo. Não, mas eu tenho que ajudar as pessoas. Elas querem ajuda. Se não for você, vai ter outra pessoa para fazer? Ou talvez até se não for você, elas vão conseguir fazer sozinhas e crescer também? Então pense em tudo isso, tá bom? A proposta de hoje é que você tire os seus sabotadores não opcionais, aquelas coisas que você faz sem ter consciência, tendo consciência, trazendo a luz, trazendo a clareza, para que você possa realmente ser a sua melhor versão. E para isso, viva como se já fosse. Se você vai fumar ou vai ficar meia hora, 1 hora, 2 horas no celular, pensa, essa minha versão faria isso? Se sim, vida que segue. Faça as suas escolhas agora. Se não, talvez esteja faltando uma decisão e agir conforme aquilo que você diz que quer. Porque a vida não responde ao que você diz, ela responde às suas ações. São as suas ações compatíveis com a sua vibração que vão fazer com que você escale e se torne essa melhor versão de você mesmo. Certinho? Então vamos lá? Que a vida é linda, tá te esperando e quer você com menos peso. Então deixa pra lá tudo isso aí que não serve mais, beleza? Tchau, beijo no coração. Terça que vem tem mais.